relator dos processos da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin afirmou nesta quarta-feira que, em sua avaliação, um possível veto do tribunal à prisão de condenados em segunda instância não ameaça a operação de combate à corrupção. O plenário do Supremo retomará nesta quinta o julgamento sobre o tema. Edson Fachin afirmou que o eventual fim da prisão em segunda instância não significará uma declaração de inocência sobre condenados presos que poderão ganhar a liberdade. Ainda nesse tema, nesta semana, um grupo de 41 senadores assinou carta dirigida ao presidente do STF, ministro Dias Toffoli, a favor da manutenção da possibilidade de prisão após a condenação em segunda instância. Na Câmara dos Deputados, manifesto semelhante já conta com a assinatura de cerca de 60 parlamentares. O pedido também irá para as mãos de Dias Toffoli. Na linha com a gente, diretamente de Brasília, me corrija se estiver errado, para falar um pouco sobre esse tema, temos o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos do Paraná. Boa noite, senador. Seja bem-vindo mais uma vez aos Pingos nos Is. Boa noite, Felipe. É um prazer enorme estar com vocês novamente aí nos Pingos nos Is. Senador, só para confirmar, foram 41 senadores mesmo que assinaram essa carta aí no Senado Federal, e qual é o conteúdo dela e a expectativa de que ela possa alterar em alguma coisa esse voto esperado do Dias Toffoli, que deve ser o voto de desempate no plenário do Supremo? 43 senadores assinaram a carta. O último a assinar foi o Flávio Bolsonaro, filho do presidente Bolsonaro, que estava no Rio e telefonou pedindo para assinar também. A conversa com o ministro Dias Toffoli foi a melhor possível. Ele é um homem de uma grande educação, recebeu a todos nós, ouviu a cada um de nós e fez várias considerações. Para tentar te resumir, nós estávamos em 12 senadores que fomos levar a carta. Nós deixamos muito claro para o ministro que ele vai ter o voto de Minerva e que ele pode, com esse voto, se transformar numa espécie de herói nacional, não é? Ser muito bem quisto pela população, mantendo a prisão em segunda instância, ou ele pode ter uma desaprovação da população, para dizer o mínimo, não é? E o que nós percebemos do ministro, que é claro, ele não ia revelar o voto dele, que acho que vai dar empate e é ele que vai desempatar. Mas ele deixou muito claro para nós que não há nenhuma cláusula pétrea que impeça o Senado e a Câmara dos Deputados de fazer uma lei, de fazer uma PEC e incluir isso na Constituição. Por assim dizer, ele passou a bola para nós. O que ele disse, e eu estou fazendo uma tradução livre, foi: se vocês fizerem, o Supremo vai obedecer. E isso repercutiu muito bem aqui no Senado. Eu tenho uma PEC, que é de minha autoria, está sendo relatada pela juíza Selma, deve ser relatada já na próxima semana. Estou acolhendo manifestações da maioria dos senadores, tenho quase que certeza que essa PEC no Senado será aprovada e daí seguirá para a Câmara. E se a Câmara aprovar, mesmo que o Supremo decida pelo fim da prisão em segunda instância agora, já em seguida, em pouco tempo, nós aprovamos essa mudança na Constituição e aí, de uma vez por todas, o Brasil deixa de ser exceção no mundo e passa a ser igual a enorme maioria dos outros países, quase a totalidade, cuja prisão se dá a partir da primeira instância ou, no máximo, a partir da segunda instância. Senador, eu vou passar a palavra já para o Augusto Nunes, mas só para registrar a importância do que o senador acabou de falar. 43 senadores assinaram essa carta a favor da prisão após condenação em segunda instância. 43 senadores é a maioria no Senado Federal, que é composto por 81 senadores. Então, o senador está demonstrando aí um otimismo com a aprovação de uma proposta de emenda à Constituição que deixe muito claro que a prisão é autorizada, sim, após condenação em segunda instância. Como a gente analisou aqui nas últimas semanas, há dois incisos relativamente conflitantes no artigo 5º da Constituição Federal que gera uma tremenda polêmica que se arrasta há anos, principalmente lá no Supremo Tribunal Federal, e isso poderia ser debelado com essa mudança proposta, então, por esses 43 senadores. Como o senador disse, isso iria para a Câmara. Na Câmara pode ser que o jogo fique mais difícil, porque a gente também sabe, e aqui a gente comenta e analisa, que muitos deputados, muitos parlamentares são investigados, são amigos de outros políticos presos, mas aí contam aqueles que estão defendendo a prisão em segunda instância com apoio popular para que essa PEC avance. Augusto. Perfeito. Senador, eu pergunto se o
chegou a ser debatido, a ser debatida, né, nesta reunião, aquela medida que frequentemente aquela ideia frequentemente atribuída ao ministro Dias Toffoli de estabelecer que que a prisão só pode acontecer depois da condenação pelo Tribunal Superior de Justiça. Não, nós não chegamos a debater isso. Ele foi muito cauteloso no sentido de não antecipar qual será o voto que ele vai proferir. Pode ser que ele venha com essa novidade, é uma hipótese, e pode ser que não. E pode ser até que ele vote pela manutenção da prisão em segunda instância. Eu, sinceramente, conversei com ele quase 1 hora e ele foi muito hábil, porque eu não consigo te dizer qual é a tendência que eu vejo. Se eu pudesse dizer de uma tendência, é que claramente o Supremo e o ministro, no seu voto, vai jogar isso para o Congresso Nacional. Vai dizer claramente que a responsabilidade é nossa em fazer essa emenda à Constituição. Isso foi o que eu percebi, Augusto. Não consigo te dizer mais do que isso. Perfeito. José Maria Trindade, de Brasília, aí também tem uma pergunta para o senhor, senador. Diga, Zé. Senador, isso para mim é uma novidade, o presidente falar, porque quando ele abriu a sessão, esse julgamento, ele colocou ali de forma muito clara que se tratava de um direito individual, e sendo direito individual, aí poderia ser uma cláusula pétrea da Constituição, e ele disse para o senhor que não é cláusula pétrea. Por outro lado, eu queria dizer que o Congresso está muito bem, está cauteloso, é preciso aguardar esse julgamento do Supremo para então aprovar uma regulamentação da prisão depois da condenação em segunda instância. Já está ali demonstrado que através de lei não é possível. Os ministros estão dizendo isso nos votos, que se trata de matéria, portanto, constitucional. Não adianta aprovar uma legislação. Tanto é que o ministro Sérgio Moro até já vai tirar esse assunto, pediu para tirar esse assunto daquele pacote dele, que é um pacote infraconstitucional. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o Congresso, o senhor acha que tem fôlego político para aprovar imediatamente, como é a previsão, de uma emenda definindo, uma emenda à Constituição, definindo ali a prisão depois da condenação em segunda instância? Olha, eu posso falar do que eu sinto aqui no Senado, né? O Senado, através dessa carta, se manifestou. O pensamento majoritário no Senado, com 43 assinaturas, que é a maioria, está por escrito, está claro. O Senado é favorável à prisão em segunda instância. A nossa conversa com o ministro Toffoli foi importantíssima, porque essa discussão de se fere cláusula pétrea ou se não fere cláusula pétrea é uma discussão que não tem fim. Isso não vai acabar nunca. Tanto que o Supremo já decidiu 3 vezes, sempre por um quórum muito apertado, de 6-5, e vai e volta, não é? E cláusula pétrea não é, porque se fosse, então o Supremo já teria ferido essa cláusula pétrea, pelo menos em 2 ocasiões, não é? E nós temos parecer de outros juristas famosos, que eu não tenho condição de ficar prolongando isso por tempo demasiado aqui no seu programa, mas a argumentação é muito forte de que não existe contrariedade alguma com cláusula pétrea, e agora mais a postura, a posição do ministro Toffoli afirmando a mesma coisa, só veio reforçar a tese. Então eu acho que no Senado essa PEC será aprovada, não tenho dúvida disso. Na Câmara, a população vai ter que falar, vai ter que pressionar, vai ter que conversar com os deputados. E aí vai ser a solução definitiva, porque daí pode mudar o Supremo, pode acontecer o que for, ninguém mais vai poder discutir esse assunto e o Brasil passa a ser um país sério, que não vai dar passo atrás, não vai voltar a ser o reino da impunidade, com recursos que jamais terminam e que se beneficiam deles, basicamente, os autores de colarinho branco, que têm muito dinheiro para pagar bons advogados. O senhor prevê para quando a votação no Senado, senador? Olha, Augusto, acho que sem ser a próxima semana, porque vai ter aqui em Brasília uma reunião dos BRICS, que vai prejudicar um pouco o funcionamento não só do Senado, mas da Câmara e também do Supremo e de todo mundo. Está tudo aqui meio já preparado para isso. Acho que nós só teremos reuniões para valer no Senado na terça, porque depois a questão dos BRICS vai atrapalhar bastante.
Na semana seguinte, nós teremos a aprovação na CCJ com pedido de urgência para já ir para o plenário. E acho que, se tudo caminhar bem, sem ser a próxima semana, na outra, nós poderemos ter essa PEC aprovada, pelo menos em primeira votação, no plenário do Senado. Senador, embora o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, tenha dito isso, que caso a PEC avance no Congresso, que ele não colocará obstáculos para isso no Supremo Tribunal Federal, isso é uma coisa dita nos bastidores, o senhor está relatando ali o que ele disse, mas o senhor acredita mesmo que outros ministros que têm defendido tão fervorosamente a prisão somente após o trânsito em julgado, que eles também vão respeitar uma decisão que, a meu ver, é uma decisão legislativa, uma decisão que cabe, de fato, ao Poder Legislativo, que é aquele que legisla. Infelizmente, o Supremo Tribunal Federal brasileiro acaba legislando demais e sob essa alegação de que o Congresso se omitiu em algum momento e ele precisou fazer isso. Então, o senhor acredita mesmo que os outros ministros não vão colocar barreiras? Olha, Felipe, eu não estou te revelando aqui um bastidor de maneira, assim, sem autorização do autor da frase. Claro. Quando o ministro Toffoli me disse que não, as palavras exatas dele foram: não vejo nada com relação à cláusula pétrea. Se vocês fizerem a PEC, acho que não tem dificuldade alguma. Eu imediatamente perguntei a ele, falei: ministro, eu posso divulgar? O senhor está dizendo isso na frente de 12 senadores. Nós podemos divulgar isso na imprensa? Ele falou: perfeitamente. Vou, inclusive, escrever isso no meu voto. Então, eu acho que ele não terá como voltar atrás. E se nós tivermos já, pelo menos, eu acho que nós vamos ter 5 senadores, 5 ministros do Supremo votando a favor da prisão em segunda instância, mais essa posição do ministro Toffoli, nós criamos também no Supremo uma maioria para que a PEC seja considerada constitucional e que não haja nenhum obstáculo por parte do Supremo a essa PEC que o Congresso Nacional deverá aprovar. Perfeito, senador. E só para completar, há alguma articulação política em termos de convencimento, de persuasão, que seja possível que os senadores façam junto aos deputados dos próprios partidos e de outros partidos também, para que essa PEC avance na Câmara? Olha, isso normalmente acontece, porque se o partido tem uma posição aqui, porque o que vai acontecer em termos de política? Vocês são analistas, vocês acompanham a realidade brasileira e sabem como as coisas funcionam. Na medida que o Supremo disser que acabou a prisão em segunda instância, imediatamente eles vão estar passando a bola para o Congresso. A pressão virá para o Congresso, a pressão popular, o pedido, o clamor popular para que seja feita alguma coisa, para que o Brasil não volte a ser o país da impunidade, como era antes da Operação Lava Jato. Olha, os senadores já estão convencidos, aqui nós já temos maioria. Quando sair do Senado aprovada e for para a Câmara vai ficar com toda a pressão popular em cima dela. Eu acho que essa pressão será suficiente, sim, para fazer com que os deputados também aprovem. Eu estou, vamos dizer assim, cauteloso, mas otimista. Eu acho que o Brasil tem que encontrar saídas para passar a ser um país com uma cara nova, mais sério, mais firme, mais igual aos outros países no mundo. Isso é uma jabuticaba, essa história de recursos que não acabam nunca, só acontece aqui no Brasil. Isso cria insegurança jurídica, isso vai contra o crescimento da economia, isso desestimula estrangeiros virem para cá porque não sente segurança jurídica, desestimula investimentos. Eu acho que nós temos todas as razões do mundo, tá? Independente de investimento estrangeiro, para a proteção do nosso próprio dinheiro, dos impostos, nós temos que pressionar a Câmara dos Deputados e os senadores para que isso aconteça. Ministro, uma última pergunta rapidamente que eu não resisto a fazer para o senhor é que essa maioria de 43 senadores que assinaram a carta, ela é realmente segura? Porque muitas vezes a gente vê essas listas e em cima da hora, na hora do vamos ver, como se diz no jargão popular, há muita pressão, muita negociação e ali 2, 3, 4 senadores acabam retirando o nome da lista, como aconteceu em alguns casos com a CPI da Lava Toga, que chegou a ter um mínimo de assinaturas necessárias, mas as pressões acabaram fazendo com que alguns parlamentares retirassem os seus nomes. Então, isso vai acontecer. O senhor acredita mesmo que essa maioria está assegurada?
Olha, em política, a gente só pode afirmar depois que acontece. Um grau de dúvida existe. Se eu tivesse absoluta certeza, eu diria assim para a população: olha, não precisa fazer nada, está tudo certo, podem descansar que é seguro. Não, não é seguro. Pode acontecer isso que você está falando. Por isso, o meu apelo: é preciso que os movimentos organizados, que a sociedade civil, que vocês da imprensa, que todos que torcem por um país mais sério, para um Brasil com uma cara nova, né, continue a pressionar, continue a falar sobre esse assunto. Nós não podemos arredar o pé, nós temos que trabalhar nisso até o último voto. Possibilidades de aprovar, eu diria que são grandes, mas não sem a participação da população. Muito bem, eu segurei aqui a entrevista que o Zé Maria Trindade estava restabelecendo conexão, só para saber se o Zé tem uma última pergunta para o senador Oriovisto Guimarães. Diga, Zé Maria. Eu tenho sim. Senador, nós estamos vendo aí um debate político importante desse novo pacote. Eu acho que Perdemos novamente a conexão com o Zé Maria? Não. Conseguiu? Pode Voltou. dizer, Zé. Não, caiu a conexão com o Zé Maria Trindade. Então, não vai dar tempo da gente recuperar. Senador Oriovisto Guimarães, o senhor acaba voltando aqui ao nosso programa porque esse tema certamente vai se estender. Se houver a decisão do Supremo Tribunal Federal nessa quinta-feira, contrária à vontade, que me parece da maioria da população, essa PEC deve gerar muito debate ainda. O senhor volta para comentar mais vezes aqui, que é sempre um prazer recebê-lo. Senador, boa noite, bom trabalho. Boa noite, muito obrigado a vocês.